Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bíblico que, olha, pulsa com uma energia incrível, o Evangelho de Marcos. A nossa base aqui são os trechos de uma análise chamada Marcos, Jesus, o servo sofredor dinâmico. E, sabe, a primeira coisa que marca nesse evangelho é o movimento constante. É o mais curtinho dos quatro, né? Mas parece que não tem tempo a perder. Quase um filme de ação. Então, o que a gente quer fazer é investigar mais a fundo as características, a estrutura, a mensagem central dele, e com esse olhar especial para essa figura de Jesus, que a análise chama de servo sofredor e dinâmico ao mesmo tempo. Ok, vamos tentar entender isso melhor. A imagem que fica é de um Jesus que quase não para. Não é à toa que a palavra imediatamente ou logo aparece o tempo todo, né? Dito um ritmo assim, frenético. Exatamente. E esse ritmo acelerado, ele não é só um detalhe de estilo, sabe? Parece ter um propósito bem claro se a gente pensar no público original. A fonte que a gente está usando sugere que Marcos escrevia assim principalmente para cristãos em Roma. Muitos deles não eram judeus e viviam sob pressão, né? Risco de perseguição e tudo mais. Imagina o cenário. Um grupo precisando de ânimo, de uma demonstração clara de poder, de esperança no meio da dificuldade. Aí, um relato que foca nas ações poderosas de Jesus, curas, expulsão de demônios, controle sobre a natureza, isso ressoa de um jeito muito forte, né? Nossa, faz todo sentido. Então, essa ênfase na ação não era só para deixar a leitura mais, sei lá, empolgante. Era uma escolha teológica mesmo, pastoral. Tipo, uma forma de dizer, olha, o poder de Deus está agindo mesmo no meio do sofrimento. Precisamente. O fascinante aqui é perceber como a própria estrutura de Marcos serve a esse objetivo. Ele não tem aquelas longas introduções, genealogia como Mateus, sabe? Ou prólogos mais filosóficos como João. Marcos começa assim, de supetão, já no meio da ação. João Batista, batismo de Jesus e pronto, o ministério começou. A fonte que a gente analisou até compara com Mateus, né? Que se preocupa em mostrar as credenciais judaicas de Jesus, ligar com as profecias. Marcos parece ter outra urgência. Apresentar Jesus como Filho de Deus, poderoso, ativo e de forma rápida, visual. A ação fala mais alto. A autoridade não é só dita, ela é mostrada. Na prática, E na hora. Para aquela comunidade lá em Roma, talvez enfrentando a força bruta do império, essa demonstração de um poder divino superior agindo, nossa, era vital. e essa abordagem direta se reflete no estilo, né? A fonte fala do provável autor, João Marcos, que teve ligação com gente como Pedro, Paulo, figuras centrais. Será que essa proximidade com líderes assim, mais práticos, missionários, influenciou esse estilo mais conciso, focado na ação? Isso é bem provável, sim. A análise levanta essa bola. As tradições antigas ligam Marcos à pregação de Pedro em Roma. E se Pedro era conhecido por um testemunho mais direto, mais vivo das ações de Jesus, faz sentido que o evangelho ligado a ele tenha essa pegada. E sobre a palavra-chave que você falou, imediatamente, eutos, no grego, que aparece mais de 40 vezes. Nossa! Ela realmente imprime essa sensação de urgência. Não é só velocidade, é quase uma compulsão divina para agir. O reino de Deus está chegando com tudo, não dá para perder tempo. E como essa urgência toda mexe com a nossa percepção de Jesus? Ele parece incansável, né? Quase sobre-humano nessa energia toda. Mas, ao mesmo tempo, a análise o chama de servo sofredor. Como é que essas duas ideias, dinamismo e sofrimento, começam a se conectar já aí no estilo? Essa é uma tensão fundamental em Marcos. O dinamismo inicial, ele estabelece, sem dúvida nenhuma, a autoridade e o poder de Jesus. Ele não é só o mestre, um profeta. Ele age com a autoridade do próprio Deus. As curas, os exorcismos, o controle sobre a natureza, tudo isso grita poder divino. Só que essa mesma narrativa rápida leva ele, assim, direto para um destino de sofrimento, de rejeição. A urgência não é só para fazer milagre, é também para cumprir um propósito que envolve a cruz. Se a gente conecta isso no quadro geral, a ação sem parar serve para mostrar quem ele é. Para quê? Para que,
quando o sofrimento chegar, a gente entenda que não é fraqueza, é por um propósito maior. O propósito do servo, que veio para dar a vida. A energia do começo prepara o terreno para a profundidade do sacrifício no final. Aqui a coisa fica boa mesmo. Porque Marcos não deixa essa autoridade só na teoria, né? Ele dá exemplos muito concretos, quase cenas de filme, como você disse. A fonte destaca vários. Podemos começar com a cura do paralítico lá em Cafarnaum. Ali acontece algo uau! Sim, esse episódio é chave logo no começo. Jesus não só cura a paralisia do homem, o que já seria um milagre e tanto, mas ele faz isso falando: "Filho, seus pecados estão perdoados." Isso, claro, causa um burburinho, um escândalo entre os mestres da lei que estavam ali. Eles pensam: peraí, quem pode perdoar pecados? Só Deus? E é exatamente esse o ponto. Jesus, sacando o que eles estavam pensando, faz a cura física, visível, levanta, pega sua maca, vai para casa. Como prova da autoridade dele que é invisível, mas ainda mais importante. A autoridade para perdoar pecados, para restaurar a pessoa com Deus. É uma demonstração clara da identidade divina dele e do tipo de reino que ele veio trazer. Um reino de cura total, física e espiritual. É uma declaração de autoridade que vai muito além do que se esperava ali, né? E um pouco mais pra frente, no capítulo 4, tem a parábola do semeador. No meio de tanta ação, por que essa pausa para uma parábola sobre agricultura? Parece uma mudança de ritmo, né? Mas é estratégica. Depois de mostrar seu poder de forma tão clara, Jesus começa a ensinar sobre como as pessoas reagem a ele, a mensagem do reino. A parábola do semeador fala exatamente disso, porque nem todo mundo responde bem, mesmo vendo coisas tão poderosas. A semente, que é a palavra de Deus, é boa. O semeador é generoso, mas o resultado depende do tipo de solo onde ela cai, né? O caminho duro, o solo com pedra, o solo cheio de espinho que sufoca, e o solo bom, que dá muito fruto. É um momento de pé no chão, sabe? Jesus reconhece que a mensagem do reino vai encontrar reações diferentes. Isso explica a oposição que ele começa a enfrentar e também prepara os discípulos para as dificuldades que eles mesmos teriam. Mostra que o poder da palavra não é mágico. Ele interage com a liberdade, com a condição de cada um. Entendi. Prepara o terreno, literalmente, para entender as diferentes reações. E falando em demonstrações de poder que também mostram compaixão, a fonte destaca a multiplicação dos pães e peixes. O que esse evento diz para a gente sobre o Jesus de Marcos? Esse milagre é muito rico. Primeiro, mostra uma compaixão profunda, visceral mesmo. Jesus vê a multidão como ovelha sem pastor e sente pena. A ação nasce daí. Segundo, revela o poder dele sobre a natureza de um jeito espetacular, né? Alimentar milhares com quase nada. Isso lembra histórias lá do Antigo Testamento, Deus dando maná no deserto. Coloca Jesus como o novo Moisés, o provedor divino. Terceiro, a análise sugere que isso aponta para Jesus como o pão da vida, aquele que satisfaz não só a fome física, mas a fome espiritual, mais profunda. É uma imagem forte de Jesus como o Messias que cuida de todas as necessidades do povo dele, com abundância, com generosidade. Aquela sobra de 12 cestos também é cheia de significado, talvez apontando para a provisão completa para as 12 tribos de Israel, ou para os 12 apóstolos. E tem também um momento mais íntimo, mas igualmente poderoso. A transfiguração, lá em Marcos 9. O que acontece ali e por que é tão importante na história que Marcos conta? A transfiguração é um marco, um divisor de águas mesmo. Jesus leva Pedro, Tiago e João, o pessoal mais próximo, para um monte alto. E ali a aparência dele muda, as roupas ficam brilhantes, aparecem Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, conversando com ele. É como se por um instante o véu se levantasse, sabe? Revelando a glória divina de Jesus. E a voz de Deus Pai declara: "Este é o meu Filho amado, ouçam ele." Para os discípulos, é uma confirmação incrível de quem Jesus era, e isso acontece logo depois de Jesus ter falado pela primeira vez da sua paixão, da sua morte, algo que eles custaram a aceitar. A transfiguração fortalece a fé deles e a nossa, para o caminho difícil que vinha pela frente.
mostra que o servo sofredor é, na verdade, o filho glorioso. Aquela glória rápida serve de garantia para a glória final, que viria depois do sofrimento. Essa combinação é muito forte mesmo. Glória divina e o anúncio do sofrimento. E a partir daí, a narrativa acelera ainda mais para Jerusalém, né? A entrada triunfal, os confrontos no templo. Exatamente. A entrada em Jerusalém é mostrada como a chegada do rei, mas de um jeito humilde, né? Montado num jumentinho. Os confrontos com as autoridades religiosas, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, ficam mais intensos. Jesus desafia eles com perguntas diretas, parábolas que provocam, como a dos lavradores maus, e ações simbólicas, tipo a purificação do templo. Cada um desses momentos mostra a autoridade dele sobre as instituições religiosas e a afirmação dele de ser o intérprete final da vontade de Deus. Fica cada vez mais claro que o choque é inevitável. O caminho para a cruz está traçado. Analisando esses exemplos juntos, perdão e cura, a parábola, a provisão, a glória revelada, os confrontos, como eles constroem essa imagem tão complexa do servo sofredor dinâmico. Olha, o que é fascinante é ver como Marcos costura tudo isso. Os milagres, as demonstrações de poder, o lado dinâmico, nunca são só para mostrar força, para autopromoção. Eles servem para revelar quem Jesus é, Filho de Deus, Messias, mas também para apontar para a natureza da missão dele. A cura do paralítico mostra que ele veio trazer perdão, a multiplicação que ele veio sustentar seu povo. A transfiguração mostra a glória, mas no contexto da obediência até a morte. Os confrontos mostram a autoridade, mas também causam a rejeição que vai levar à prisão dele. Tudo isso está ligado àquele propósito que está lá em Marcos 10:45, que a fonte aponta como versículo-chave, e com razão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem uma tensão incrível aí. O poder divino é usado num contexto de humildade, de serviço radical, que culmina no ato máximo de dar a própria vida. O dinamismo está a serviço do sofrimento que redime. E esse sofrimento redentor é o foco da parte final, né? A fonte realmente bate nessa tecla. Toda a narrativa de Marcos leva para a cruz. Não é só mais um evento, é o clímax total. A paixão, prisão, julgamentos, tortura, crucificação é contada com uma intensidade, um detalhe impressionante em Marcos. Então, qual é o significado teológico profundo desse foco tão grande no sofrimento e na morte do servo poderoso? O significado é central, tem várias camadas. Primeiro, a paixão detalhada cumpre o que o próprio Jesus previu dentro do Evangelho. Mostra que ele foi para esse destino sabendo o que ia acontecer. Segundo, demonstra a profundidade do amor e da obediência desse servo. Ele não foge do sofrimento, ele abraça como parte essencial da missão redentora. Terceiro, a cruz é mostrada como um lugar onde o poder de Deus se manifesta de um jeito inesperado na aparente fraqueza, na derrota. É na hora da morte de Jesus que um soldado romano, um gentio, fala. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A identidade divina é reconhecida ali, no ponto mais baixo. Quarto, e fundamental, a morte é apresentada como um resgate por muitos, aquele lutron de Marcos 10:45. Um sacrifício que paga o preço e possibilita a reconciliação com Deus. Mas a história não acaba ali na cruz, né? A ressurreição é essencial. Como ela funciona no final de Marcos? Com certeza. A ressurreição é a confirmação final de Deus sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Isso levanta uma questão importante, né? O que a ressurreição confirma, afinal? Ela confirma que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, vitorioso sobre o pecado e a morte. Ela valida o caminho do servo sofredor. Mostra que o sofrimento e a obediência não foram em vão, mas levaram à exaltação, à vida. Demonstra que o sacrifício na cruz foi aceito por Deus como resgate prometido. Para aquela audiência original em Roma que podia estar enfrentando a morte por causa da fé, a notícia do túmulo vazio, do Cristo ressurreto, nossa, era a maior fonte de esperança, de coragem. Significava que a morte não tinha a última palavra, que o poder de Roma não era o poder final.
A ressurreição, como a fonte aponta, é a base que sustenta toda a mensagem. O servo sofredor é também o Senhor ressurreto e vitorioso. Perfeito. Então, para a gente resumir nossa exploração, baseada nessa análise Marcos, Jesus, o servo sofredor dinâmico, a gente tem um evangelho com um estilo direto, urgente, cheio de ação. Ele apresenta Jesus de um jeito único, como Filho de Deus com autoridade divina clara, mostrada em ações poderosas, o lado dinâmico, mas cuja missão principal é servir com humildade e entregar a vida, o servo sofredor. Toda a história, desde os milagres lá do começo até os confrontos no final, aponta para a cruz, como clímax. E a cruz, por sua vez, é validada e transformada pela ressurreição. E a mensagem principal que fica ecoando, especialmente de Marcos 10:45, é que a verdadeira grandeza está no serviço, no sacrifício, seguindo o exemplo radical de Jesus. Exatamente. Marcos nos deixa com essa imagem forte de um Messias que age com decisão, mas cujo maior ato de poder foi se entregar por amor. E, como a fonte sugere, o desafio que fica desse evangelho tão prático é o de uma fé que vira ação, serviço concreto, confiança no poder do Cristo ressurreto, mesmo nas dificuldades. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve, inspirada diretamente por essa ênfase tão marcante, considerando o foco intenso de Marcos na ação de Jesus e na iminência, na urgência dos eventos do reino. O que isso pode sugerir sobre como a fé é vivida hoje? Será que isso implica que uma fé verdadeiramente marcana vai além da crença interna, da contemplação? Que ela exige um engajamento ativo, responsível no mundo? Uma disposição para ir e fazer, seguindo os passos daquele servo incansável e dinâmico? Fica aí a provocação para a gente pensar em como essa energia e propósito se manifestam ou poderiam se manifestar nas nossas vidas.